Olá, amadinhos, tudo bem? Aqui é a Luciana Matos, do Diário de Perfumes. Hoje eu vim falar um pouquinho como é que funciona e como eu faço as minhas resenhas. Eu faço um pouco diferente das outras pessoas. Eu estudo sobre os perfumes, então eu vou um pouquinho mais além, eu gosto de um pouquinho mais além. Então por isso que às vezes eu demoro muito para fazer uma resenha de um perfume. Então eu vou contar para vocês um pouco do meu processo de aprendizado. Não sou perfumista, sou apenas uma estudiosa. Eu gostei muito do tema, então eu tento me aprofundar um pouquinho mais, mas para que vocês, para que a gente consiga aprender um pouco mais, entender um pouco mais dessa arte espetacular que é a perfumaria. Então, uma coisa que eu vou falar com vocês, como é que acontece o meu processo. Então, o perfume que eu estou resenhando essa semana é o Bitter Flower, da Casa Mahogany. Ele é inspirado no Lady Million. Ele é um perfume muito gostoso, ok? Mas vamos lá como é que funciona para a gente não demorar muito no processo, tá? Eu vou usar a minha Torre Eiffel aqui também para poder ilustrar algumas coisas, porque eu vi que tinha pessoas com algumas dúvidas. Vou deixar aqui mais na minha mão para poder ajudar ela como se ela fosse uma pirâmide, tá? Bem, como é que perfumes, eles são compostos, né, de matérias-primas, né? Esse líquido aqui, ó, é chamado de suco, e eles são compostos por matérias-primas. O que é a perfumaria? É uma arte que usa de signos da música. Então eles possuem notas, eles possuem acordes, eles possuem, né, a harmonia. Então são formas, né, de expressões da música que a arte da perfumaria também usa. Então, para fazer um perfume, nós usamos notas, né? E essas notas, elas são distribuídas numa pirâmide. Então eu vou usar minha Torre Eiffel aqui para poder ficar mais didático, ok? Então vamos lá. Então rapidinho aqui, então olha só. Então aqui, ó, como se aqui tem uma estrutura mesmo de pirâmide, a gente consegue entender mais ou menos. Aqui no topo, né, que são as notas de saída, são aquelas notas mais voláteis. São aquelas notas que a gente cheira na hora que a gente vai na loja provar, quando a gente borrifa na fita olfativa, né? Quando vai na fita olfativa, borrifa, você cheira. Então essas notas, elas são notas mais voláteis. Então quando eu falo, ó, gente, olha, essas notas de saída são assim. Então são as suas notas que primeiro você sente. Depois, no meio, são as notas de corpo ou de coração. Essas notas, elas são as notas que dão a personalidade ao perfume, tá? É aquela nota que vai ficar mais tempo no perfume. Aquela é o caráter do perfume, pode dizer, né? Então, essas ficam de corpo. E, né, na base, onde tá falando mesmo que dá estrutura para toda essa parte aqui. Então, isso aqui não se sustenta, tá? Sem a base, não se sustenta. São as notas amadeiradas, balsâmicas, algumas vezes animálicas, tá? Mas animálicas, mas são sintéticos, tá? Ninguém maltrata animalzinho não, tá? São só notas que fazem você lembrar, né, dos cheiros de origem animal, né? Depois um dia eu faço um vídeo explicando para que elas servem, tá? Então assim, além de ser notas de base, mas por que elas estão no perfume? Então, assim, as notas de base, que elas são essa estrutura. Então, por exemplo, uma flor de laranjeira, ela tem um cheiro de planta, né? E a nota de base vai dar uma cremosidade a esse perfume. Então, vamos lá, de novo, o perfume. Logicamente, tá? Não vou dar com vocês de uma forma errada. Eu não consigo borrifar um perfume e falar as notas que ele tem. Não vou. Então eu faço como todo mundo faz. Eu vou pesquisar
e vou ver com os especialistas, porque, gente, para conseguir detectar um cheiro, dizer que um perfume tem essas notas pelo olfato, você precisa treinar muito. E não é de um ano que vai fazer isso. Eu faço esse treinamento olfativo, porque eu gostaria de melhorar o meu olfato, mas as pessoas que fazem isso, né, como o Fábio Navarro, como a Ellen Augusto e outras pessoas mais, porque eles estudam muito, tá? A Renata Ascar, eles passaram anos, né, anos e anos dentro de uma casa de perfumaria só treinando o olfato. Então não é uma coisa que você aprende do dia para noite. Algumas notas eu consigo perceber, mas eu preciso ficar bastante tempo na minha pele, e é assim que eu vou fazendo, tá? Então como é que eu vou aprendendo? Primeiro eu tenho 2 materiais espetaculares, que é um do Fábio Navarro, que quem quer aprender sobre perfumaria deve conhecer, que é a Olfateca, e ele tem, né, 36 matérias-primas, do qual são compostos os nossos perfumes. Não são isoladas, elas estão em 5 ml. Outro material que eu também uso para esse trabalho, que é o treinamento olfativo da Renata Ascar. Esse aqui tem um pouco daqui, tem aquele lá, mas esse aqui tem muitas das matérias sintéticas, são 30, tá? Também material excelente. Esse aqui veio do treinamento que eu fiz com ela, tá? Que é o sommelier de perfumes. Então eu tenho esse título, né, de sommelier de perfumes, que eu fiz um curso da Renata, que me ajudou muito a entender o processo dos perfumes, como lidar com eles, a construção, as relações sociais, até a questão das vendas, né, se é necessário para a pessoa que quer vender. Então, vamos lá. Como é que funciona esse perfume aqui, ó, né, o Bitter Flower? Quando eu pesquisei, ele tem notas de topo, framboesa, laranja e bergamota. Então, o que eu fiz? Do Fábio Navarro, né, na Olfateca do Fábio, tem os 3. Tem a framboesa, a laranja e a bergamota. Eu pego essas notas, né, que estão aqui diluídas, e coloco nessas fitinhas olfativas. E o que eu faço? Eu vou separando nesse espaço aqui, ó. Então, todas elas que eu vou falando para vocês, eu vou separando nessas fitas, esse espaço aqui, que também é do Fábio, tá? Gente, é um material muito importante para quem tem curiosidade de aprender um pouco sobre perfumaria, entender. Então eu separo elas aqui e vou cheirando elas isoladamente, que assim eu vou conhecendo. Então essas notas aqui que eu falei para vocês, né, que estão aqui separadinhas, né, vai cair na minha mão, que está aqui na minha mão, são as notas de saída. Então esses cheirinhos são aqueles primeiro que você vai sentir. Espirrou, né? Mas eles não vão durar muito tempo. Eles vão sair. Eles daqui a pouco vão evaporar. Esse perfume tem uma função bem cítrica, porque ele tem também uma nota de cítrica no seu corpo, que é a parte de personalidade. Ele tem na sua nota de corpo o jasmim, a flor de laranjeiras, a gardênia, e na internet fala de um veludo que eu não conheço, tá, gente? Vou ser bem honesta pra vocês. Jasmim tem muitos, né? Mas fala só jasmim. Eu tenho só 2, tá? Que é o jasmim e a flor de laranjeira. Então, a gardênia eu não tenho. Então, a flor de laranjeira também é considerada um cítrico. Então, assim, você percebe que ela tem uma flor branca, que é o jasmim, ele carrega essa flor branca. E tem um cítrico, então ela é um perfume alegre, um perfume leve, um perfume...
Mas aí nas notas de fundo ele vai ter aquela estrutura, vai ter aquela base, né? Aquela base, né? Aqui, ó, suas notinhas de fundo separadinhas, daqui você mostrar. Ai, vou ter a mãozinha para mostrar. Suas notinhas, as notinhas de fundo, que eu também separo, coloco na fita olfativa e cheiro isoladamente. Vocês vão ter na nota de fundo uma nota que é baunilha. A baunilha, ela vai dar um dulçor às flores e aos frutos. Então, assim, vai dar um dulçor à flor de laranjeiro, vai dar um dulçor. Então, é um perfume que tem dulçor, que tem, né? Mas é um dulçor muito confortável, é um dulçor elegante, um dulçor gostoso, que tem essa estrutura bem trabalhada. Uma outra coisa que nós temos é o âmbar, o almíscar e o patchouli. Então essas matérias-primas que eu mostrei aqui para vocês, elas vão dar aquele toque a mais, né? Elas vão dar aquela força, porque as notas de corpo elas não têm essa força, elas têm uma molécula mais moderada. Elas ficam na pele por bastante tempo, mas são essas notas de base que fazem que o perfume consiga ter consistência. Então, esses são os motivos que alguns perfumes possuem uma duração maior do que as outras. Tá? Esse é um motivo. Tá? Então, por exemplo, os amadeirados duram mais do que os cítricos, porque as notas de base são notas que são menos voláteis, é importante dizer isso. Então, quanto mais para baixo da pirâmide, mais denso são essas notas. Então, elas evaporam mais devagar. Então, como elas evaporam mais devagar, elas vão carregando as outras, tanto bases a todas as outras. Tá? Então, elas vão estrutura para que essas... É como se fosse um holofote. Tá? Elas vão colocando luz, voltando, né, para que as outras se iluminem. Tá? Então, por isso que elas são muito importantes. Então é isso, gente. É assim que eu faço o meu processo de conhecer os perfumes. Eu vou estudando cada perfume, então não dá para ser muito rápido. Às vezes eu fico uma semana com o perfume. E além também de conhecê-lo na minha pele, muito importante que vocês entendam isso. Então, assim, quando você vai comprar um perfume e a vendedora bota na fita olfativa, muito bem. Bota na fita olfativa, você vai cheirar e vai ver se você gostou desse perfume. Mas o mais importante é pele, porque perfume ele é muito diferente de pele para pele. Ele pode ser gostoso na fita olfativa e não ser na sua pele, né? Porque o primeiro layering que existe é o cheiro do perfume com o cheiro da sua pele, porque a sua pele tem um cheiro e tem que ver que você vai combinar com o cheiro do perfume. Então, por isso que você sentir o perfume numa pessoa, você adora, você quer comprar para você, quando você bota na sua pele, não é a mesma coisa. Porque nós temos essa diferença. Então, quando você for comprar um perfume, lembra de sentir na fita, gostei, pele, conversa, olha outras coisas, deixa esse perfume evoluir. Não julgue o perfume pela primeira borrifada, tá? Como eu falei, essa primeira borrifada é aquele perfume, na hora que encanta, que você gosta, mas ele não é ainda o perfume. Ele é só um pedacinho dele. O perfume vai funcionar na secagem, quando ele se desenvolve. Aí você vai conhecer como é que ele funciona. E a paixão é essa, né? Você ficar com o perfume o dia todo, sentindo toda essa arte que o perfume vai se desenvolvendo. E isso é feito por um perfumista que faz com todo um carinho, que faz com uma dedicação, que é fazer você sentir esse desenvolvimento. O perfume ele abre alegre, ele abre normalmente cítrico, normalmente muitos perfumes têm bergamota, ele abre muito gosto, ele abre, né, aquela coisa que chama a sua atenção, e depois ele vai, né, devagar, ele vai, né, seduzindo, ele vai mostrando a sua personalidade, né, e tudo isso graças a notas de fundo, de base,
que vão ajudando a iluminar isso tudo. Bom, espero que tenha entendido. Algumas amigas minhas perguntavam, estavam com dúvida, tipo assim, Lu, eu não entendo muita coisa, não entendo essa coisa de perfumaria, né? Porque a grande maioria das pessoas passa perfume, sente prazer, e esse é bom demais, sente o prazer do perfume, mas não entende como é que ele funciona. Então, assim, a minha paixão por perfumes, ela é muito grande, e assim, foi esse encanto de entender que atrás, né, desse suco aqui, né, desse vidro, tem muita história, tem muito conceito, e dentro, entender também, gente, que não é só essas notas, tá? O perfume, ele tem mais de 100 substâncias para chegar. Tá? Então, se você quer saber, assim, ó, dentro você quer caixa de outro perfume, tá? Ó, na caixa do seu perfume vai ter os ingredientes, vocês pesquisem, tem muita coisa, tem filtro solar, tem protetor orgânico para o seu perfume não estragar, então tem várias substâncias que compõem o seu perfume, tá bom? Então, quando eu for falar de perfumes, eu vou tentar entender que assim, é um processo bastante longo, querido, apaixonante, eu amo estudar isso. Então, beijão para vocês. Tá? E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram, tá? E procurem, né, esses profissionais para ajudar. O Fábio Navarro, ele é muito gentil, ele e a Ellen também. Se tiver alguma dúvida, você reporta eles, que eles têm muito, muito carinho para responder. Já me ajudaram muito, né, no começo dos meus estudos, foram bastante generosos também. Tá? Um grande beijo, tá? Tchau, tchau.